E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com a Ana Luísa Faria, aprovada para técnico bancário no último concurso da Caixa Econômica Federal e aluna dos mapas da Lulu. Ei, Lu, tudo bem, minha charada? Seja muito bem-vinda. Obrigado, Laura. Estou muito feliz pelo convite. Nossa, é uma honra poder falar com você, poder contar um pouquinho da minha história. E é isso. Primeiramente, parabéns, né, por essa conquista. Sei que foi um concurso super concorrido, com milhares, centenas de milhares de pessoas querendo esse cargo também, Brasil afora, né? Eu queria começar conhecendo um pouquinho mais de você, assim. Então, conta pra gente a sua formação, né? De onde você partiu, assim, e quando surgiu essa vontade de estudar para concurso público. Bom, eu sou formada em Educação Física e eu, desde o ensino médio, eu tinha certeza de que eu queria fazer concurso público, porque a minha família toda, praticamente, é de concursados, assim. Eu sempre tive exemplos dentro da minha casa de mulheres que conseguiram garantir um futuro bom para os seus filhos por causa do concurso público. E, e o meu sonho era ser policial civil. E aí, meu sonho era fazer. Eu escolhi uma faculdade. Assim, eu não sou completamente apaixonada por educação física. Eu escolhi mais assim porque era um curso rápido para eu fazer, para eu formar rápido e conseguir estudar para a polícia. E aí foi isso que eu fiz. Só que aí, no último semestre, eu acabei engravidando, e aí as coisas saíram um pouco do planejado. E aí, então, quando que você engrenou no estudo para concurso? Então, não foi nesse momento, foi depois? Então, eu engravidei no final de 2019, né? E aí eu estava para formar também, e aí saiu o edital da PCDF, né? Eu sou de Brasília, e aí eu fui tentar os dois cargos, de agente e escrivão. E aí a prova de escrivão estava marcada para bem próximo de quando meu filho ia nascer. E aí eu estava meio com medo, né? E nessa época que eu comecei a estudar, foi no início de 2020, assim que eu tinha acabado de formar. E aí, foi uma loucura. Eu consegui estudar no começo, quando eu estava grávida, só que eu estudava muito errado. Eu cometi muitos erros no meio da minha preparação. E aí, essas provas da PCDF foram uma novela, né? Porque elas foram adiadas, a de escrivão foi adiada 3 vezes, a de agente 2 vezes, e aí meu filho nasceu. E aí, depois que ele nasceu, começou a pandemia ainda. E aí eu tinha que ficar em casa com ele o dia inteiro e não conseguia estudar direito, tinha que aproveitar para estudar quando ele estava dormindo, então quando eu dava mamar para ele, e aí foi muito complicado conseguir fazer isso. E aí foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Mapas da Lulu, porque, porque eu não tinha muito tempo assim para ficar escrevendo, né? E eu queria algum material que fosse rápido, porque eu tenho memória fotográfica, então eu precisava de algum material bom, assim, bonitinho, organizadinho, para eu conseguir ver as matérias e memorizar e conseguir estudar por meio de questões também. Só que aí, como eu disse, essa época foi uma época muito complicada da minha vida, porque teve a pandemia, meu filhinho estava pequenininho, uma pessoa muito próxima de mim estava doente, então foi muito difícil para eu conseguir estudar nessa época. E aí eu acabei batendo na trave nos 2 concursos da Polícia Civil, e aí, depois disso, nem deu muito tempo de sofrer, porque logo depois desses editais, depois dessas provas, surgiu o edital para agente de custódia, né? Não surgiu o edital, surgiu a autorização, né? E aí, como eu já estava engrenada nessa coisa da Polícia Civil, eu fiquei estudando para esse edital de agente de custódia, só que essa prova não saiu até hoje. E aí eu tive que... Ah, Pois é. E aí, enfim, eu fiquei um tempo, eu diminui o ritmo, né, de estudos, fiquei esperando esse edital que não saiu, tentei trabalhar em algumas coisas, assim, tanto dentro da minha área quanto fora, só que eu sabia dentro de mim que eu queria passar no concurso mesmo, porque com um filhinho pequeno é muito difícil sustentar, né, com um salário baixo e também com
com a carga horária muito elevada, né? E aí continuei estudando num ritmo mais leve. E aí, em 2022, saiu o concurso do Senado. E aí eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia como é que era esse concurso, só que eu vi que tinha um cargo de policial legislativo, que era muito parecido, as matérias eram muito parecidas com o que eu estava estudando para PCDF. E aí eu Sim. comecei a estudar para esse, só que foi depois do edital, foi 2 meses para a prova, minha preparação. E aí eu bati na trave também, mas apesar de eu não ter passado, eu fiquei muito feliz, assim, com a minha colocação, porque foi uma prova difícil, foi uma prova muito concorrida, e eu fiquei feliz, assim, de pelo menos ter chegado perto, sabe? E aí eu sabia que eu estava no caminho certo. E Entendi. Você continuei. viu essa evolução, né, nos estudos, assim, e mesmo tendo, meio que sido uma coisa de reta final, né, você entrou já após o edital e conseguiu uma boa colocação, legal. E aí? Foi. Inclusive, para esse de policial legislativo, como o tempo era muito curto e tinha muita coisa que eu não tinha visto ainda, eu escolhi nesse estudar só por meio dos mapas mentais e por questões. E foi uma coisa que deu um pouco certo, né? Mas eu precisava ter mais tempo para conseguir fechar tudo. E aí, Era muita depois. coisa, foi um concurso muito, muito concorrido mesmo, assim, então tinha que estar, o pessoal estava estudando já há muito tempo, né, focado nele. Sim, foi. E aí, depois disso, eu continuei, assim, eu desviei um pouco do foco de concurso, né? Porque eu precisava fazer outras coisas. E Uhum. aí, mas continuei esperando, assim, o de agente de custódia estava com o conteúdo todo praticamente na minha cabeça, já sabia exatamente o que eu tinha que fazer, mas essa prova não vinha nunca. E aí, em 2023, eu não fiz nenhuma prova, e aí, no início desse ano, saiu o edital da Caixa, né? E eu nem ia fazer essa prova, eu caí de paraquedas, na verdade, nesse concurso da Caixa. Porque meu namorado queria fazer, e aí eu nem gostava muito, assim, dessa área bancária. Ele sempre gostou, né? Ele gostava de conversar comigo sobre banco e tudo mais, só que eu ficava meio, não, não gosto. Só que aí, nisso, esperando o edital de agente custódio, porque toda hora os cursinhos ficam inflamando que ia sair essa prova, e não sei o quê, e nada. E eu fiquei esperando, aí minha mãe conversou comigo, ela falou, Lulu, você precisa mudar um pouco o foco, vai que você passa em outra coisa. E eu falei, não, mãe, porque eu tinha muito medo, assim, de parar de estudar para esse concurso, e aí começar a focar em outro, e aí ele chegar bem na hora que eu estava focando em outro. E aí meu medo era esse. Só que aí a minha mãe, minha mãe é da Polícia Civil, né? E aí ela conversou com um cara que é lá da área de concurso, dentro da Polícia Civil, e ele falou, olha, esse concurso não vai sair agora. E aí foi isso que me fez querer estudar para a Caixa. E aí eu fui estudar também com 2 meses antes da prova para a Caixa, conteúdo completamente diferente, mas deu certo. Deu certo, é. Gente, que desespero. Esse negócio do concurso, né, de se sai, se não sai, isso deixa a gente meio desorientado mesmo, porque é uma incerteza que o concurseiro tem que conviver, que, assim, a gente não sabe quando vai sair, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai descer daqui 5 anos, né, e a gente precisaria dessa informação para tomar uma decisão mais bem informada sobre o que fazer com os estudos, o que priorizar, o que não priorizar. Então, muitas vezes a gente fica nessa encruzilhada mesmo, tipo, será que eu me desvio? Será que eu não desvio? Será que eu dou essa oportunidade? E eu acho que você fez bem, sua mãe fez bem também, porque você, igual você falou, você já estava avançada no conteúdo e não tinha previsão do concurso. Então, eu acho que nesse momento, quando a pessoa já está avançada, sem previsão, é o momento de olhar para as outras oportunidades e tentar se recolocar ali para encontrar algo mais de curto ou médio prazo, né? E que bom que deu certo também nesse estudo para a Kátia. Eu queria aproveitar, temos uma mamãe aqui com a gente, porque os concurseiros me mandam muito, né? As concurseiras, principalmente, perguntas, né? Como eu vou conciliar os estudos com a maternidade e tal. E assim, eu tenho zero embasamento para dar qualquer tipo de dica nesse sentido. Então, eu queria saber um pouquinho mais de você, se for tudo bem compartilhar com a gente, como foi essa sua rotina? Aí você pode contar nos diferentes momentos, assim, às vezes quando ele estava mais novinho. É um menininho? É,
Ai, que fofo. Então, quando ele estava mais novinho, conforme ele foi envelhecendo, é ótimo, né? Conforme ele foi crescendo, e como foi para conciliar também a maternidade com esse pós-edital da Caixa, especificamente? Então, vou falar um pouco da trajetória dessas 3 fases, né? Que foi a fase da PCDF, a fase do Senado e a fase da Caixa, né? No da PCDF foi uma loucura. Foi uma desorganização total, assim, porque meu filho nasceu bem quando a pandemia chegou aqui no Brasil, e aí meu emocional não estava muito legal também naquela época, e a gente optou por não ter babá e também não botar em creche, né? Então ele ficava o dia inteiro comigo, praticamente. E aí eu aproveitava para estudar quando ele estava dormindo, quando eu acordava para amamentar ele de madrugada, eu pegava meu celular e ficava fazendo umas questões. É cansativo, mas eu sabia que era uma coisa que eu tinha que fazer, porque no futuro ia valer a pena, né? Só que o meu namorado ajudou muito também. Ele ficava muito com o meu filho para eu poder estudar. E isso foi muito importante para mim. E aí, na prova do Senado, tinha uma moça que trabalhava aqui em casa que ela se deu muito bem com meu filho estava com 2 aninhos. E aí ela se dava muito bem com ele gostava muito dela também. E aí acabou que ela começou a ficar com ele para poder estudar. Legal. Nessa época, meu namorado não estava morando mais aqui, né? Ele foi morar em outro lugar por um tempo, depois ele voltou. E aí, nessa época, era só eu, minha mãe e a Thaís aqui, né? Que era a babá dele. E a Thaís ficava com ele para poder estudar. E aí, eu aproveitava esse tempinho. E aí, foi isso, assim. Cara, não tem como. Com filho, você tem que aproveitar os momentos que dá, assim, é difícil a gente cuidar da gente, né? É difícil a gente já fazer nossas tarefas do dia a dia, cuidar da casa, fazer comida, ainda ter que cuidar de criança e estudar, ter força para estudar, mas é uma coisa assim que, cara, você tem que pensar que você está fazendo aquilo por ele, assim, pela criança, que um dia tudo vai ser recompensado. E aí, já no da Caixa, a Thaís já não estava mais aqui, só que meu namorado voltou a morar comigo. E aí, e ele já estava indo para a escolinha também. E aí, eu aproveitava o momento que ele estava na escolinha, e quando meu namorado podia, ele ficava com ele também. Só o final de semana que era muito complicado. Eu estudava mais durante a semana mesmo. Final de semana, cara, não tem como. Quando ele está em casa, ele quer ficar grudado em mim, né? Os filhos têm esse grude na mente. Sim, né? Como faz? E uma coisa que eu já vi muitas mamães reclamando é a questão do sono, né? Que querendo ou não, o sono noturno fica prejudicado, né? Para atender a criança, atender dar de mamar e tal. Como foi isso com você, essa coisa do sono? Ou funcionou legal? Ou você precisava também dormir durante o dia? E como você punha os estudos com tudo isso também? Então, cara, meu filho, ele deu muito trabalho para dormir, assim. Eu não dormi bem, assim, eu acho que até ele completar 2 anos, assim. O primeiro ano dele era uma loucura, assim, ele só dormia se fosse no colo. Nós tentamos berço, nós tentamos botar na cama, tipo, não rolava, assim. Eu cheguei até a contratar uma consultora do sono para eu Sim. estava desesperada, né? Porque eu precisava, né? Estudar, eu estava desesperada para, né, conseguir um emprego. Só que, cara, eu tive que lidar com isso mesmo. Às vezes eu ficava frustrada, né? Pensando, poxa, outras pessoas estão aí estudando para esse concurso, não estão passando por isso, mas é a vida, né? Tem que aceitar e tentar adequar os estudos à minha realidade, né? E aí ele começou a dormir bem, como eu falei, depois dos 2 anos, porque eu comecei a deixar ele dormir comigo e foi isso que funcionou, assim. Aí ele dormia a noite toda, eu dormia a noite toda também, e durante o dia era mais tranquilo. De dia também era uma batalha para ele dormir, meu filho não gosta de dormir, simplesmente, ele gosta de ficar acordado o tempo todo, ver o Quando ele mundo. for adulto, ele vai arrepender, né? Por que eu não dormi quando eu era. Pois é. E aí, e tinha isso que você falou, eu tinha que dormir durante o dia também. Aí eu tinha que contar com a minha mãe ou com o meu namorado para ficar com ele.
Ou então aproveitar quando ele estava dormindo durante o dia. Mas é assim, cara, é complicado conseguir estabelecer uma rotina certinha, assim, para o bebê e ainda conciliar com os estudos. Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema, assim, tenho muita dificuldade para conseguir me organizar direitinho. Então, isso foi muito difícil no começo. Isso que você falou de dormir, eu quero só ver, porque, assim, minha sobrinha, minha segunda sobrinha vai nascer amanhã. E aí a minha primeira sobrinha tá com 3 anos e alguns meses. E ela só dorme agarrada na minha irmã. E, tipo, eu tô pensando, gente, como vai ser agora? Que a Natália vai precisar amamentar o nenenzinho e a Bia vai querer ficar grudada. Como vai fazer? Eu falei, ai, meu Deus. Mas é isso, a Bia só dorme assim, grudada, pra bochecha, assim, bochecha com bochecha. Coisa mais fofa. Mas eu quero ver agora o que a gente vai fazer para ela conseguir dormir sem a Natália e a Natália conseguir amamentar a Elisa. Vai ser um caos, assim, inicialmente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Lu, você mencionou, eu fiz viajei aqui, né? Você mencionou que você tem essa dificuldade de organização e tal. Conta pra gente como foi, porque aí para o concurso da Caixa, imagino que você deva ter se ajustado de alguma forma ali os seus estudos, né? Nesses 2 meses, mais ou menos, de pós-edital, né? Conta pra gente, assim, como foi essa sua organização para o concurso da Caixa e o que eu quero dizer com isso, né? Assim, como você dividia o seu tempo entre as matérias, se você usava mais videoaula ou ia mais pelo PDF, como você encaixava os mapas, como você encaixava as questões. Tá. Então, para o concurso da Caixa, eu vou falar uma coisa que pode até servir para alguém que também tem problema de se organizar e de começar. Se eu fico me planejando muito e uma coisinha dá errado, eu já quero desistir de tudo. Assim, com tudo, com a academia, com a alimentação, eu sou assim. Eu sou uma pessoa assim que eu não posso ficar pensando muito, eu só tenho que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, para o concurso da Caixa, eu fiz desse jeito, assim. Eu acordava, nem pensava, eu ia estudar. E aí, se tinha alguma coisa que me atrapalhasse, eu não fiquei me planejando, eu vou fazer tal coisa que eu preciso fazer comida, preciso levar o Luca ali, sabe? Eu não pensava, não me planejava, eu só ia lá, levava ele onde precisava, voltava e sentava a bunda na cadeira de novo e estudava. Foi desse jeito que funcionou para mim. Sem pensar muito, só isso, eu preciso disso, eu vou conseguir, vou sentar e estudar. E eu não tenho muito ciclo de estudos, né? Eu gosto mais de estudar uma matéria por vez, e foi isso que eu fiz na Caixa. Eu estudei uma matéria por vez. Eu comecei pelas matérias assim que eu nunca tive contato, né? Por conta dos concursos anteriores, eu já estava muito afiada em português, já estava muito afiada em inglês. Só que o resto das matérias eu nunca tinha visto nada. E aí eu tive que fazer tudo do começo, né? E aí eu fiz uma matéria por vez. E aí, como é que eu ia fazer? Dizer como matéria por vez, tipo assim, você estuda, vamos supor, direito constitucional, você estuda direito constitucional inteiro para depois começar uma outra matéria, foi assim? Esse foi no da Caixa, no dos outros eu fiz diferente. Aí, nesse da Caixa, eu preferi fazer assim, não sei, acho que é porque eu tava vendo muita coisa nova ao mesmo tempo e tinha que ser rápido, né? Foi muito pouco tempo, né? Eu tava com medo, assim, do cérebro dar uma bananada. Aí eu peguei as matérias que eram mais importantes, né? Conhecimentos bancários, atendimento bancário, eu comecei primeiro. E aí, como que eu fazia? Eu terminava uma matéria, e aí eu começava outra, só que eu começava a outra e eu continuava vendo coisas que eu já tinha visto da outra, que eu tinha fechado. E aí eu ficava sempre fazendo questões, revisando por meio de questão e de mapa mental. E aí foi nesse O que eu mais sinto medo, assim, de quem faz esse método é a pessoa, tipo, eu sou do direito constitucional, fechou, nunca mais vejo, vou no direito administrativo, depois vou no outro. E aí, quando você perde o contato com o que você já viu, você vai esquecendo, né? Você perde aquilo. Então, é muito importante manter essa revisão, nem que seja por questões, pelos mapas, né? Igual você falou. Como você falou, não dá para fazer isso, de ver uma matéria e aí começar a ver outros e deixar para lá 1, 2 semanas antes da prova ver tudo de novo. Não dá, tem que, se você for fazer do jeito que eu fiz, faça isso, de ficar revisando toda semana o que você já viu, para não esquecer. Tem que ficar guardado. E também nessa prova tinha muitos cálculos, né? Porque teve matemática financeira e estatística, e eu treinei muito, 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 muito. Eu treinei, eu estudei por meio de videoaulas, né? Todas as matérias.
Eu sei que o pessoal não curte muito. Eu sou diferentona, né? Mas eu gosto muito de ver videoaula. E aí eu pausava a videoaula e resolvia a questão sozinha, esperava o professor corrigir, e é aquilo, assim, cara, fazer questão e voltar também nas questões que você errou ou nas que você ficou com dúvida. Eu fazia isso toda semana, eu salvava as questões que eu acertei, mas mesmo assim fiquei meio na dúvida, eu salvava, errava também, salvava e voltava toda semana para refazer. Perfeito. Isso que você falou, eu achei muito legal. É importante até frisar um pouco para o pessoal. Quando você está vendo uma videoaula e o professor resolve uma questão e tal, é legal você tentar resolver sozinho, às vezes até fazer antes dele, ou tipo, não tem nem noção de como é. Deixa ele fazer, aí depois volta o vídeo e tenta fazer sozinho, sem acompanhar a resolução, né? Para você absorver mesmo aquele passo a passo, ou aquele ponto, aquele conhecimento, né? Isso torna o estudo pela videoaula mais ativo, né? Você consegue absorver mais. E aí, Lu, você chegou a fazer simulados para o concurso da Caixa ou não? Só questões mesmo? Eu fiz simulado para o concurso da Caixa, só que eu estava achando, eu encontrei muitos erros nas questões dos simulados que eu estava fazendo, e aí eu achei que estava mais atrapalhando do que ajudando. E eu fiz uns 2 ou 3 e não estava legal, assim, eu acho, a qualidade do material, e aí eu preferi ficar estudando só por questão antiga de banca mesmo. Nas questões e tal. Legal. Hum. E agora eu quero saber no dia da prova, assim, como foi? Você ficou nervosa? Foi tranquilo? Você sentiu que conseguiu fazer o que você estava pronta para fazer? Como foi? Eu estava muito tranquila no dia da prova, foi uma coisa assim, ai, parece que era para ser, sabe? Eu cheguei lá muito tranquila. Eu confesso assim que eu dei uma desesperada quando eu comecei, assim, que eu comecei por português, inglês, e eu tinha uma meta, assim, né? Eu tinha me planejado para acertar uma quantidade X de questão em cada matéria, para eu ficar tranquila nas que eu não estava muito boa. Eu tinha feito esse planejamento. E aí eu tinha me planejado de fechar a parte de conhecimentos básicos, de gabaritar. E aí, pois A é. meta é de boa, meta assim, tranquila. Fecha as questões. Pois é, eu tinha essa meta, né? E aí, eu precisava, para essa meta dar certo, gabaritar matemática financeira e estatística. Só que fazer cálculo em casa, fazer cálculo no dia da prova, é muito diferente. E aí chegou nessas matérias, eu fiquei muito nervosa. Não estava difícil, só que, ai, não sei, fazer cálculo no dia da prova mesmo, a tensão do tempo e tal, é muito diferente. E aí eu fiquei um pouco nervosa, só que eu respirei fundo e eu lembrei da mãe de uma amiga minha falando para eu não ficar nervosa, para eu me acalmar, porque toda prova eu falei que eu ficava nervosa, né? Eu dava uma desesperada, mas eu pensei, eu não vou desesperar. E aí eu passei dessa parte, fui fazer outras matérias e depois eu voltei nelas. E aí deu tudo certo. E eu fiquei muito tranquila na prova inteira. Eu fiz a prova, cara, eu terminei a parte da prova objetiva em 3 horas. E aí sobrou muito tempo para eu fazer a redação. E aí foi muito tranquilo. Achei legal, então. Essa é uma dica importante também quando a pessoa vai fazer a prova. Se você sentir que está nervoso ou nervosa, pula essas questões de cálculo, porque a gente, cara, 2 mais 2 dá 5, sabe? Tipo, quando a gente tá nervoso. Então, eu também acho legal deixar essa parte dos cálculos, às vezes, mais pro meio da prova, né? Não pro final, porque aí, às vezes, você fica nervoso porque o tempo tá acabando, então também dá BO. Mas, tipo, mais no meio da prova, quando você já tá mais normalizado, tipo, já tô nessa situação, o coração já tá menos acelerado, né? Aquele frio na barriga já melhorou um pouquinho e tal, para você conseguir encarar os cálculos com mais naturalidade, né? E realmente não deixar, não errar besteira. Então, que bom que deu certo, né? Ai, e como foi quando você descobriu essa aprovação? Assim, onde você estava? Como foi? Eu estava em casa, na verdade, eu estava acordada desde 6 horas esperando esse resultado sair, porque eu estava muito nervosa. Assim, o que acontece? Eu nem falei sobre isso, né? Mas prova, quando eu saí de lá, eu tava tão tranquila, assim, eu sabia que eu tinha ido bem, sabe? Aí a minha folha, né, do gabarito, eu falei para ele assim: saiu o gabarito oficial da prova, você quer ver? Tipo, brincando como se eu tivesse fechado, né? E eu tava muito tranquila, eu tava muito feliz, porque eu sabia que eu tinha ido bem, né? E aí, e aí
eu esperei, eu tava mais ansiosa por conta da redação, na verdade, assim, eu sabia que por conta da parte objetiva, provavelmente minha nota seria o suficiente, né, para passar aqui para Brasília, e eu estava mais nervosa por conta da redação. E aí, no dia que saiu o mesmo resultado, eu estava esperando, ansiosa, porque só faltava a nota da redação para eu saber se eu tinha sido aprovada ou não. Aí, quando saiu tudo junto, eu fiquei muito feliz. Aí, minha família também ficou muito contente, foi incrível. Deixa eu voltar, né, para perguntar. E o que vocês fizeram para comemorar? Vocês comemoraram? Como foi? A gente saiu para almoçar, foi muito bom. Ai, que delícia. Aí depois, mas comemorei também com outros amigos meus, inclusive um dos amigos meus foi uma das pessoas que me incentivou a fazer a prova, porque ele tinha passado recentemente no Banco do Brasil e ele estava gostando muito, né? E foi ele que me falou, Lulu, faz essa prova. Como é que ele falou mesmo? Ele falou, conhecimento nunca é demais, porque eu estava com medo, né, de estudar para outra área. Ele falou, conhecimento nunca é demais, você não vai perder nada se você estudar. E aí eu estudei, passei, e ele ficou muito contente, eu também. E aí a gente comemorou. Ai, gente, fico tão feliz, cara. Essa é a melhor parte, né? Quando você é aprovado, finalmente. E quais são os seus planos, assim? Já tem alguma previsão de nomeação? Como tá? Estou esperando, estou aguardando. Começaram a chamar já. Eu estava com expectativa de ser chamada esse ano ainda, né? Vamos ver. Eu estou muito ansiosa. Estou muito feliz mesmo. Ai, gente, que legal. Parabéns, parabéns mesmo, Lu. A gente sabe como é difícil. Assim, eu não sei por experiência própria, mas por conversas que eu tive com outros concurseiros, como é difícil essa conciliação da maternidade, porque mexe também muito com o nosso coração, né? Com o nosso amor. Às vezes a gente está estudando, mas a gente queria estar ali, ver o filho crescendo, né, em todos os momentos e tal. Mas, igual você falou, é para ele também, né? Eu tenho certeza de que ele tá orgulhoso de você também e que vocês vão ser muito felizes nessa nova etapa agora da sua vida. Muito, muito, eu tô muito feliz, parabéns mesmo. Com certeza muito merecido, que você goste muito também, né, desse cargo, dessa nova função. E antes da gente terminar, Lu, eu queria que você deixasse uma mensagem para o concurseiro que está ainda se preparando e não conquistou essa primeira aprovação, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou, quando você estava ainda se preparando. Acho que o principal é não desistir, né? Persistir no seu sonho. E principalmente, uma coisa que fez muita diferença para mim é adequar o estudo à sua realidade. Não fique se comparando com outras pessoas. Eu sei que é muito difícil conciliar estudos com trabalho, com maternidade, com a vida mesmo, né? Mas é uma coisa que vale a pena, muito, vale muito a pena. Depois que você vê ali seu nome no Diário Oficial, tá tudo ótimo. Não, com certeza, eu também acho, né? Não passa quem desiste, porque quem insiste uma hora chega lá também, né? Lu, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, parabéns por essa conquista, parabéns por essa jornada inteira, né? Não só pela conquista, mas por tudo que você precisou enfrentar e conseguiu vencer. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui. Sei lá. E para quem está assistindo também, aproveita e já deixa o like no vídeo, né? E momento do YouTube, se inscreva no canal também para acompanhar outras entrevistas, ver outros vídeos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais também dos mapas da Lu, eu vou deixar aqui embaixo uma amostra gratuita para você dar uma olhada, para você baixar e conhecer. Lu, muito obrigada de novo. Obrigada a você, Laura. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de compartilhar a minha história. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Lu.